Olá, que a paz de Jesus esteja contigo. Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus, o seu canal onde Jesus é o tema central. Sou Rodrigo Andrade e não se esqueça de curtir e seguir este canal Conhecer Jesus, para que a palavra de Deus cada vez mais lhe revele quem é Jesus. Se pensou em alguma pessoa que precisa conhecer Jesus, compartilha com ela este conteúdo e faça conosco o ID de Cristo. A preexistência de Jesus. A existência de Jesus pela eternidade e antes da criação do mundo. E, é claro, antes de se fazer homem, quando de seu nascimento virginal em Maria. É sobre este assunto que falaremos um pouco mais agora. Então fique conosco e peça que o Espírito Santo lhe dê o entendimento da mensagem que ele tem para nós. Vivemos em uma sociedade secularizada e pluralista, em que o liberalismo e relativismo já não mais apenas batem as portas das igrejas, pois já entraram sem nem pedir licença. Em muitas delas é verdade. Assim como na época dos pais da igreja, em que a filosofia grega, segundo Lightfoot, somada a um judaísmo sectário do tipo gnóstico, tentavam se impregnar na igreja recém-formada em Colossos. Desta tentativa, que será melhor tratada a seguir, resultou a edição da Carta aos Colossenses por Paulo, para alertar aos cristãos ali presentes de tal ameaça. Nesta Carta aos Colossenses, Paulo nos presenteia com um precioso conteúdo cristológico que reforça a preexistência de Cristo e as implicações dessa preexistência para a humanidade. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz em Colossenses 1, 15 e 19. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nesta passagem, Paulo nos diz que ele é antes de todas as coisas. Cristo não só é antes de todas as coisas, mas foi ele quem fez todas as coisas, e todas as coisas foram criadas para ele. A ocasião que levou ao conhecimento de Paulo o que ocorria em Colossos e a escrever esta carta aos Colossenses deveu-se ao fato de que Epáfras, fiel ministro de Cristo, representante de Paulo, que tinha ensinado aos colossenses a verdade do Evangelho, quando da sua visita a Paulo em Roma, o informara do estado das igrejas do Vale do Lico. Uma parte do relato era encorajador, mas Paulo também foi informado de um ensino atraente, mas falso, que recentemente fora introduzido na igreja e que, se não fosse confrontado, desbancaria o Evangelho e os conduziria, os colossenses, à escravidão espiritual. Estudiosos entendem que se tratava, dentre outras situações, ao fato de que falsos mestres estavam submetendo os recém-convertidos à pressão para se conformarem às crenças e práticas pagãs dos seus vizinhos judeus e pagãos. Verifica-se ali um gnosticismo que misturava filosofia grega e o farisaísmo judaico.
Eram práticas de um judaísmo em que figuravam a autodisciplina e o misticismo, em que anjos, principados e potestades tinham um papel proeminente na criação e promulgação da lei. Eles eram considerados controladores das linhas de comunicação entre Deus e a humanidade, e assim tinham de ser aplacados por meio de rigorosas observâncias legais. Era pregada a adoração a anjos. Peter O'Brien, no comentário bíblico Vida Nova, ele cita que, de forma semelhante hoje, homens e mulheres às vezes creem que, se ordenarem sua vida segundo uma série de regras e regulamentações fixas, então Deus terá prazer no seu serviço e culto, e aí eles poderão fazer reivindicações equivalentes a ele. Essas regras e ordenanças podem aparecer em diferentes áreas da vida, nas esferas social, moral, política e religiosa. Obtém-se uma sensação de realização, ou até de alegria quando as regras são cumpridas, ao passo que se tem um sentimento de fracasso ou vergonha quando os padrões exigidos não são atingidos. Mas isto é o que desejam os falsos mestres, pois assim exercem pressão, dominação e manipulação. Isto tem sido pregado em determinados lugares, e é fácil verificar que erradamente todo o esforço é autoconcentrado, voltado para méritos humanos. Mas mesmo crentes podem escorregar para o legalismo, pensando que seria correto retribuir a Deus, mesmo com pequenas coisas, pelo presente da salvação que Deus ofereceu em seu Filho. Como alternativa, alguns podem pensar que é necessário observar regras do tipo religioso, a fim de crescer como cristão e se tornar santo. Mas todo empreendimento atinge exatamente o cerne da obra salvífica de Cristo, especialmente sua morte na cruz. O erro é semelhante a dos falsos mestres em Colossos. Então Paulo adverte seriamente os colossos para permanecerem vigilantes, pois senão os falsos mestres os levarão como presas da verdade para a escravidão, do erro por meio da filosofia e das vãs sutilezas deles. Assim, Paulo, derrubando as teses defendidas por esses falsos ensinos, afirma que Cristo é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, inclusive os principados e potestades, que figuravam de forma tão proeminente na heresia colossense. Todas as coisas foram feitas em Cristo, que é o agente de toda a criação e o seu alvo final. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. John MacArthur diz que Cristo possui a plenitude da natureza e dos atributos divinos. No pensamento filosófico grego, a matéria era má e o espírito bom. Por isso, era inconcebível que Deus assumisse um corpo humano. Paulo refuta esse ensinamento falso, enfatizando a realidade da encarnação de Cristo. Jesus não era apenas totalmente Deus, mas também totalmente humano. João também nos abre o seu livro com a confirmação de que Jesus estava junto ao Pai no ato da criação. Vejamos João 1, de 1 a 4. Primeiro na tradução da Bíblia Almeida Corrigida e Fiel Trinitariana. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora vejamos a mesma passagem de João 1, de 1 a 4, na Bíblia, tradução da Nova Versão Internacional, NVI. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A linha de abertura do Evangelho de João
é um dos versículos mais famosos e, ao mesmo tempo, mais difíceis da Bíblia. Seu significado tem sido ponderado e debatido pelos teólogos desde o princípio do cristianismo, e entendê-lo corretamente permanece um dos maiores desafios na correta interpretação bíblica. Quem ou o que é a palavra? E o que significa dizer a palavra estava com Deus e era Deus simultaneamente? Para nos ajudar a compreendermos o que João nos quis dizer com o termo verbo em uma tradução e palavra na outra, Louis Claude Fillon, na coleção da Enciclopédia da Vida de Jesus, nos diz que o termo verbo é uma denominação de notável beleza e profundidade, que designa Jesus como a palavra interior e substancial de Deus Pai, como sua sabedoria e sua inteligência infinitas. Esta denominação só é empregada no quarto evangelho e tão somente 2 vezes em João 1:1 e 1:14. O próprio João não nutria dúvidas sobre a identificação da palavra com Jesus Cristo, pois poucas linhas abaixo adicionou: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, esclarecendo que algo ou alguém divino tornou-se um ser humano. Ainda temos John MacArthur, que no livro Uma Vida Perfeita faz sua análise do significado do termo palavra. Leiamos este livro aqui, Uma Vida Perfeita. Muito recomendado. A palavra, esse título, se refere a Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que se encontrava em comunhão íntima com Deus, o Pai, desde toda a eternidade. A expressão "a palavra era Deus" destaca o fato de que o Filho é igual ao Pai em sua essência, seu caráter e seu ser. O apóstolo João emprestou o emprego do termo palavra não só do vocabulário do Antigo Testamento, mas também da filosofia grega, na qual o termo era essencialmente impessoal e indicava o princípio racional da razão divina, da mente, ou até mesmo da sabedoria. João, porém, impregnou o termo inteiramente com o significado cristão, vindo do Antigo Testamento, Gênesis 1:3, onde a palavra de Deus cria o mundo. Tem Salmos 33:6, Salmos 127:20, Provérbios 8:27, onde a palavra de Deus é a sua autoexpressão onipotente na criação, na sabedoria, na revelação e na salvação. E o referiu a uma pessoa, ou seja, Jesus Cristo. Em termos estratégicos, o termo palavra serve como ponte para alcançar não só os judeus, mas também os gregos não salvos. João escolheu esse conceito porque era familiar tanto aos judeus quanto aos gregos. Agora, voltemos ao início da criação, lá no livro de Gênesis, para constatarmos que Cristo estava lá no ato da criação. Observemos a pessoa do verbo que conjuga o ato da criação do homem. Note que é a primeira pessoa do plural, nós. Ali a Trindade estava presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Leiamos juntos Gênesis 1:26a. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Da leitura destes textos, podemos entender que Cristo, ele é, não ele era, antes de todas as coisas. Ele é antes em posição, poder e tempo. E ainda em relação ao termo façamos o homem à nossa imagem, façamos expressa mais de uma pessoa,
Gerald Bray, em seu livro Quem é Jesus?, nos diz que apesar de o Deus que realizou tudo isso ser um e único, sua unidade não era tão simples quanto podemos imaginar. Gerald Bray nos diz que, em certo sentido, a unidade divina pode ser comparada à unidade do átomo, a menor unidade com existência independente. Exteriormente, os átomos parecem constituir uma unidade, mas os cientistas descobriram que, em seu interior, existe todo um mundo de energia, representado por prótons, nêutrons e elétrons, não detectáveis de modo independente, mas que formam o átomo e, caso seja dividido, libera energia poderosa o suficiente para destruir grandes porções de nosso planeta. De modo um tanto similar, Deus é exteriormente um, mas em seu interior existem 3 pessoas que se relacionam entre si e conjuntamente realizam a obra de Deus no mundo. Essas 3 pessoas não existem independentemente, tampouco representam partes distintas de Deus. Da mesma forma que o próton, por exemplo, é parte do átomo. Cada pessoa é por si mesma plenamente Deus, mas nenhuma pessoa existe por si só. Conhecer uma delas equivale a conhecer as 3. Lá na passagem de Colossenses, as informações a respeito de Jesus servem a um propósito maior da epístola ao apresentar Cristo como o único instrumento por meio do qual Deus criou o universo e está no processo de pacificar o universo. Jesus já existia antes da criação e isso ficou claro para nós com a leitura destas passagens. Segundo Paulo, o agente de Deus na criação é o Filho. Paulo ainda nos diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15 que diz isso bem especificamente. Devemos procurar cuidadosamente entender o sentido correto desta frase, pois pode levar a entendimento errado de que o Filho foi parte da criação, a primeira pessoa criada, o primeiro produto da criação divina. Seria o mesmo entendimento errado desta frase que tiveram os arianos, que a interpretaram como significando que Cristo era um ser criado e não coeterno com o Pai, mas o contexto descarta isso completamente. O título dado aqui destaca as ideias de prioridade e superioridade, declarando, como afirma Lightfoot, a absoluta preexistência do Filho. A referência aqui é a sua divindade e não a sua humanidade. Ao Filho em seu ser eterno e não ao Filho encarnado. Por certo, Davi não foi o primeiro filho de Jessé e, no entanto, foi chamado de primogênito em Salmos 89, 27. Então, o termo primogênito não se refere a tempo, como se Cristo fosse a primeira coisa que o Senhor criou, mas a posição. A mais alta honra que possui a criação pertence ao Filho. A ele, Deus deu um lugar e uma honra que são completamente únicos. Paulo, após nos dizer que Cristo é antes de toda a criação, sua pré-existência, ele nos diz que nele tudo subsiste. Aqui podemos entender que Deus não é apenas o Criador do mundo, ele também é aquele que sustenta o mundo. Nele todas as coisas são consolidadas, protegidas e impedidas de se desintegrarem em um caos. Por Cristo ser aquele que sustenta toda a vida, nenhum de nós é independente dele. Somos todos servos e devemos confiar nele diariamente para nos proteger, cuidar e sustentar. O clímax do parágrafo vem com a referência a que Deus, em toda a sua plenitude, escolheu habitar em Cristo e, por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas. O glorioso Filho do Pai tornou-se um de nós por amor à humanidade, para trazer à nossa pobre terra, rodeada de espessas trevas e ameaçada da eterna condenação, a verdadeira vida, a verdadeira luz e a salvação. Para concluir, trago uma ilustração que exemplifica bem esta reconciliação do homem com Deus, que é operada unicamente por meio de Cristo. Preste bastante atenção, por gentileza.
Um pai e um filho moravam em uma linda fazenda. Nela haviam vários animais, inclusive um lindo jardim e um riacho que atravessava essa fazenda. Ambos trabalhavam juntos naquela fazenda, até que um dia o filho se rebelou contra o pai. Desobedeceu seus conselhos. Foi a primeira grande desavença em toda a vida de trabalho lado a lado. Mas agora tudo havia mudado. Foram semanas seguidas de total silêncio, e aquela desobediência acabou por gerar a separação entre ambos. O filho desobediente foi morar do outro lado do riacho, construiu sua casa com o suor do seu rosto, e ambas as casas se encontravam separadas apenas por um riacho e por um conflito que se perpetuava. Numa manhã, o filho ouviu baterem à sua porta. Um homem disse ao fazendeiro: "Estou procurando trabalho. Talvez você tenha algum serviço para mim." O filho pensou um pouco e lhe respondeu: "Sim, claro. Vê aquela fazenda ali, além do riacho? É do meu vizinho. Na realidade, é do meu pai. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeiras ali no celeiro? Pois use para construir uma cerca bem alta." "Acho que entendo a situação", disse o carpinteiro. "Mostre-me onde estão a pá e os pregos." O filho então entregou o material e foi para a cidade. O homem ficou ali cortando, medindo, trabalhando o dia inteiro. Quando o filho fazendeiro retornou, não acreditou no que viu. Em vez de uma cerca, o carpinteiro, construiu uma pequena ponte ligando as duas margens do riacho. O fazendeiro ficou enfurecido e falou: "Seu atrevido, não foi isso que mandei você construir, não era isso que eu esperava que fizesse." Mas, ao olhar novamente para a ponte, viu seu pai se aproximando de braços abertos e dizendo: "Você realmente é um filho amado, é alguém muito especial. Venha para junto de mim." Num só impulso, o filho correu na direção do pai e abraçaram-se, chorando no meio da ponte. Em 2 Coríntios 5,18, temos a palavra que diz: "Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação." A morte de Cristo proveu um modo para que todas as pessoas fossem a Deus. Cristo retirou a culpa do pecado que nos impedia de termos um relacionamento correto com o nosso Criador. Isso não significa que todos foram automaticamente salvos, mas que o caminho foi aberto para que qualquer pessoa que receba Cristo possa ser salva pela sua graça. Podemos ter paz com Deus e nos reconciliar com Ele, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, pois Ele morreu em nosso lugar. Existe uma distância entre você e o Criador? Reconcilie-se com Deus. Venha a Ele por intermédio de Cristo, pela graça. Curta o nosso canal Conhecer Jesus. Curta este vídeo se você gostou, pois só assim o YouTube entende que este vídeo é relevante. Não se esqueça de ativar o sininho. E antes de sair deste vídeo, faça o seu comentário do que o Espírito Santo falou com você e coloque seu nome nos comentários para a oração. Lembre-se, não se entregue ao problema, se entregue à salvação. Venha conhecer Jesus.